Boa noite. Boa noite a todos. Como tá o som aí? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bonitinho? Vou começar, tá? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo. Na noite de hoje, 14 de setembro de 2020, convido a todos para fazer a oração de abertura. Hoje a gente não vai... vamos direto ao Evangelho, porque é um pouco longo. Não sei se vocês deram uma lidinha em casa. Então eu convido todos a fazerem a oração agora, tá? Que todos fechemos nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus em agradecimento pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre as leis divinas. Agradecer a Deus essa possibilidade de estarmos em casa, mas conectados à luz e harmonia. Solicitemos aos mentores da casa que estejam em nossos lares essa noite, higienizando nossos lares, higienizando nossa mente, para que a gente esteja aberto e disposto a aprender um pouco mais. E assim, com a proteção de Deus, do nosso Mestre Jesus e dos Espíritos coordenadores, damos início à palestra dessa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, itens 11, 12 e 13, emprego da fortuna. Vou começar a leitura, tá? Não podeis servir a Deus e a Mamon, retende bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que vendeis vossa alma para possuir tesouros, porque podem elevar-vos acima dos outros homens e vos dar o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, se sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tende pressa em vos libertar do jugo que vos oprime, pois chegará o dia em que Deus, justo e severo, irá dizer-vos: o que fizeste, administrador infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móbil de boas obras só usaste para a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Aí está o segredo de como bem empregar suas riquezas. Quem é animado pelo amor ao próximo já tem toda a sua linha de conduta traçada. O emprego que apraz a Deus é a caridade. Não a caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade cheia de amor que procura o infeliz, que levanta sem humilhá-lo. Rico, dá o teu supérfluo, faze melhor, dá um pouco do teu necessário, pois o teu necessário é ainda supérfluo, mas dá com sabedoria. Não afastes o lamento por temer e ser enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, o próprio afeto não serão mais eficazes que tua esmola. E com o bem-estar, espalha em torno de ti o amor a Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Aplica as tuas riquezas num fundo que nunca te faltará e te devolverá grandes rendimentos, as boas obras. A riqueza de inteligência deve servir-te como a do ouro. Espalha em torno de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre teus irmãos os tesouros de teu amor, e eles frutificarão. Cheveux, Bordeaux, 1861. Quando considero a brevidade da vida, vossa incessante preocupação com o bem-estar material afeta-me dolorosamente, pois ao mesmo tempo atribuís muita pouca importância e só consagrais pouco ou nenhum tempo a vosso aperfeiçoamento moral, que é o que deve contar a vosso favor para a eternidade. Julgar-se-ia, a ver pela atividade que desenvolveis, que está vinculada a ela uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando só se trata frequentemente de alcançar a satisfação de necessidades exageradas e da vaidade, ou de entregar-vos aos excessos. Quantas penas, cuidados, tormentos não infligis a si mesmo? Quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna que muitas vezes já é mais do que suficiente? Não é raro ver
cúmulo da insensatez, aqueles que por um amor imoderado pela fortuna e pelos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso e se gabarem de uma existência de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para eles mesmos, insensatos. Então, realmente acreditais que serão levados em conta os cuidados e esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são o móvel, enquanto negligenciais o cuidado com o vosso futuro, assim como os deveres que a solidariedade fraternal impõe aos que gozam vantagens na vida social? Não pensais senão em vosso corpo. Seu bem-estar e seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoísta. Em favor do corpo que morre, negligenciastes vosso espírito que viverá para sempre. Assim, este Senhor, tão mimado e acariciado, tornou-se vosso tirano. Ele comanda o vosso espírito, que foi feito seu escravo. É esse o objetivo da existência que Deus vos concedera? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Sendo o homem o depositário, o gerente dos bens que Deus entrega em suas mãos, será cobrado severamente sobre o emprego que tiver feito deles em virtude de seu livre arbítrio. O mau emprego consiste em usá-los apenas para a satisfação pessoal. Por outro lado, bom é o emprego sempre que resulta um bem qualquer para outro. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência é apenas um modo de aplicação da fortuna. Alivia a miséria atual, apazigua a fome, preserva do frio e dá um asilo àquele que não tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Está sobretudo nisso a missão das grandes fortunas, no fato de tornar impossível a execução de todo tipo de trabalhos. E mesmo que pudessem tirar disso um proveito legítimo, o bem que fizeram não seria menor, pois o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre satisfeito em poder dizer que ganhou o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama em torno de si a fecundidade e o bem-estar. Ó vós ricos, se empregardes segundo seus desígnios, os desígnios do Senhor, vosso coração será o primeiro a matar a sede nessa fonte benfazeja. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma, em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam um vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, vem alegrar-te com o teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que escondeu na terra o dinheiro que lhe fora confiado não é a imagem dos avarentos, nas mãos dos quais a fortuna é improdutiva? No entanto, se Jesus fala principalmente de esmolas, é que naquele tempo e no país onde vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criariam mais tarde e nos quais a fortuna pode ser empregada de maneira útil para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi: dai esmola quando isso for necessário, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, para que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Argel, 1860. Então, gente, esse é o Evangelho da Noite. O capítulo 16, mais uma vez, do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, itens 11 a 13. Só que o tema que nos foi passado essa noite, ele não se resume a esses itens. A espiritualidade queria que nós hoje estudássemos como seria em mundos regenerados o emprego da fortuna. Então, o viés do aprendizado hoje vai ser esse, né? Vai ser identificar como seria em mundos regenerados, né, o emprego da fortuna. Veja que a espiritualidade ela vem tentando nos mostrar o que espera aquele que confia em Deus, né? Exatamente por isso, justamente porque a espiritualidade quer acordar os trabalhadores da última hora, né, nos acordar para a mudança urgente, né?
eles falam hoje sobre um tema que nos atravanca o progresso, que nos prende a mundos de provas e expiações, que é o materialismo. Se a gente for pensar no nosso guia e modelo, né, que é Jesus, nós podemos nos perguntar, alguém sabe aí se ficou algum registro de Jesus ter deixado algum bem, né? Se Jesus deixou algum testamento aí, se alguém tem notícia disso? Ele não juntou sequer uma moeda de ouro na terra. E se nós sabemos, né, que nós temos esse guia e modelo a seguir, se nós sabemos que Jesus é o nosso guia, por que nós sempre seguimos Mamon? Por que em relação às fortunas, à riqueza e ao dinheiro, nós continuamos sonhando e buscando imóveis, bens, carros, viagens, roupas, grifes e luxo? Estamos servindo a Jesus fazendo isso? Gente, a palavra mamon em hebraico, ela é traduzida simplesmente como dinheiro, puramente dinheiro. Mas depois que Jesus falou isso, né, as interpretações bíblicas começaram a associar mamon a uma entidade demoníaca, né, vinculada à avareza, vinculada ao egoísmo. Mas Jesus falou do dinheiro, mas ele falou assim, não se pode servir ao dinheiro. Veja, o problema não está no dinheiro, o problema está em ser um servo do dinheiro, servos apenas de Deus e não do dinheiro. Então, em nenhum momento a gente consegue perceber, tanto no Novo Testamento com Jesus, nem no Pentateuco espírita, condenação do dinheiro ou condenação da riqueza, mas a condenação dos sentimentos associados ao dinheiro e dos sentimentos associados à riqueza. Tudo o que existe no mundo material, é instrumento dado por Deus para nos ajudar à progressão. Mas alguns elementos existentes no mundo material, eles são grandes instrumentos de queda do ser humano. Por exemplo, o dinheiro, o sexo, a beleza. Só que eles nada têm de maus nem de impuros. Eles são instrumentos que o homem corrompe. Todos são elementos neutros. Eles em si não são maus nem são bons. A mesma coisa, por exemplo, é se a gente perguntasse sobre um instrumento como uma faca. A faca é um instrumento. Se eu perguntar a vocês, a faca é um instrumento bom ou a faca é um instrumento mau? Depende, né? Se eu usar a faca para cortar um pão, para dividir um alimento, a faca é um instrumento bom. Mas se eu usar uma faca para ferir uma pessoa, a faca é um instrumento mau? Ou é mau aquele que utiliza errado esse instrumento? A mesma coisa vale para o dinheiro, vale para as riquezas e para as grandes fortunas, né? Então, quantas vezes nós, nesse mundo, não blasfemamos e colocamos em Deus a culpa pelas desigualdades sociais? Veja, Deus não criou desigualdade nenhuma. Deus entregou os instrumentos nas nossas mãos. A gente aqui, usando erradamente, uns acumulando mais, gastando com os exageros e as satisfações, simplesmente fazem com que alguns não tenham nada, enquanto outros tenham muitos. Quem está com o instrumento na mão somos nós, Deus nos deu. Então, se as desigualdades existem, a quem devemos atribuir sua existência, senão a nós mesmos? Eu queria que vocês refletissem comigo no seguinte sentido: se hoje, né, a nossa história, né, a história da humanidade até hoje, a gente pudesse dar um pause, fosse um vídeo, eu pudesse pausar agora toda a riqueza existente no planeta hoje, se a gente substituísse todas as pessoas que hoje possuem fortunas, possuem riquezas, por outros espíritos, só que regenerados, vocês acham que essa fortuna hoje existente seria usada como é? Ou ela teria uma destinação diferente? Essas provocações que nós estamos fazendo sobre a forma de perguntas, elas vão encaminhar o nosso aprendizado essa noite. Eu gosto sempre de começar os estudos partindo de algumas bases, de algumas premissas, né? Porque a gente só constrói um prédio depois de fazer uma base forte, senão ele rui, né? Jesus já dizia isso sobre construir a casa na rocha ou na areia, né? Então, para o nosso estudo de hoje, a gente pode fixar duas bases
para a gente poder refletir sobre como é o emprego da fortuna em mundos regenerados. A primeira dela é essa que a gente acabou de falar. Riquezas, bens materiais e fortunas não são um mal em si. Pelo contrário, são instrumentos divinos para o bem, que devem ser utilizados para o bem. Se não sabemos utilizar, o mal existe em quem usa e não neste bem em si. Pelo contrário, a riqueza é uma dádiva, né? A segunda premissa, né, que eu acho que a gente poderia fixar é que nós estamos refletindo sobre o emprego da fortuna em mundos regenerados. O que isso quer dizer? Aprendemos já em outros estudos, né, que as características dos espíritos que habitam o mundo regenerado, não é que essas pessoas já são boas, puras, perfeitas. Pelo contrário, são pessoas em busca de melhorar-se, que se esforçam em se melhorar. Essa é a característica de alguém que reside no mundo regenerado. Não foi isso que a gente aprendeu? Então é outra base que a gente tem que ter. Se por um lado nós temos que começar nosso estudo pensando que o dinheiro por si não é mal, que a riqueza é um instrumento que deve ser usado para o bem, do outro lado a gente pensa como num planeta onde as pessoas se esforçam pelo bem, se esforçam para seguir a lei de amor, a riqueza e a fortuna é utilizada. Se a gente for também pensar, né, Jesus, quando caminhou conosco, e ele é sempre o nosso guia, ele é sempre o nosso exemplo, pessoas abnegadas contribuíram para a obra dele, né? Aqueles pães e aqueles peixes, quando não eram produtos de milagre, da multiplicação que algumas vezes Jesus fazia, eram na verdade uma oportunidade, uma caridade que Jesus fazia a muitas pessoas para serem caridosas e fraternas e doarem, né? O próprio apóstolo Mateus muito ajudou. José de Arimateia, outra figura bíblica que também investiu com sua fortuna, auxiliando o Cristo. Algumas mulheres como Joana de Cusa, pessoas que tinham fortunas que utilizavam suas pequenas fortunas para o bem enquanto Jesus caminhava aqui. Atualmente isso acontece também, né? Como é que as instituições assistenciais elas ficam de pé, se não através da doação de pessoas abnegadas? As ONGs, os templos, tudo isso, né? De onde vem esse dinheiro, se não dos bolsos das pessoas que tiram do seu necessário ou do supérfluo em prol de alguém? Como surgiram as obras de Irmã Dulce? Doações. Muitos famosos e ricos seguiam Chico Xavier, beijavam a mão do Chico, quanto ajudaram também. E a Mansão do Caminho hoje, ela também sobrevive muito de doações. Então, são nossas premissas básicas para o aprendizado. O dinheiro é apenas um instrumento neutro, que pode ser usado para o bem ou para o mal, mas Deus quer que ele seja usado para o bem. A gente vem com a missão de usar bem. E segundo, mundos regenerados são mundos onde os espíritos se esforçam para praticar o bem. E aí, juntando essas duas bases, a gente vai construir nosso estudo hoje. Outra coisa que eu acho que a gente precisa sempre deixar claro em mente é que hoje, mais do que nunca, todas as vezes fazemos isso, mas hoje mais do que nunca a gente vai exercitar a nossa fé raciocinada, né? A fé raciocinada que Kardec nos ensinou. E o que Kardec fala sobre fé raciocinada, né? A fé raciocinada é a gente chegar a uma conclusão que não está escrita em lugar nenhum, mas baseado no que está escrito e é confiável, né? Então eu leio a Bíblia, eu leio as palavras do Cristo e aí eu consigo deduzir algum aprendizado daquilo com o uso da minha razão, com o uso do meu intelecto. Kardec, no capítulo 19 do livro do Evangelho, ele fala, né, que a fé raciocinada, ela, por se apoiar em fatos e se apoiar na lógica, ela não deixa obscuridade. Então a gente crê porque compreende, a gente não crê porque decorou, porque o Espiritismo diz isso. Não, a gente crê porque a gente compreende, porque a gente busca entender. Então a gente vai fazer um exercício de fé raciocinada porque assim, eu nunca tive num mundo regenerado não, gente. Pelo menos que eu me lembre, não. Então eu não sei como é que é. Eu vou deduzir com base na Bíblia, com base no Pentateuco de Kardec, né? Também não conheço ninguém que foi para me contar, né?
como é que é lá, mas os ensinamentos do Cristo bastam, o Pentateuco de Kardec bastam para que a gente possa, através do exercício da fé raciocinada, estudar como é que seria o emprego da fortuna lá. E aí, em que a gente vai se basear? A gente vai se basear muito na codificação, principalmente no Livro dos Espíritos, porque o emprego da fortuna, ele tem uma ligação muito clara e direta com as leis morais presentes no Livro dos Espíritos. Muito clara a ligação do emprego da fortuna com as leis morais constantes, né, no Livro dos Espíritos. A gente vai se basear um pouco nisso, no Evangelho, é claro, que a gente já leu, e também em algumas obras esparsas, que embora não retratem de forma direta o nosso tema, nos dão um indício do que a gente precisa conhecer sobre isso, né? Então, começando pelo Livro dos Espíritos, os Espíritos nos deixam claro que existe uma ligação direta do emprego das riquezas, do emprego da fortuna com a lei do progresso. As riquezas e as fortunas são impulsionadoras do progresso. A gente viu isso aqui no item, acabamos de ler. Segundo os Espíritos, se todos nós tivéssemos riquezas e tivéssemos as riquezas idênticas, nós seríamos estáticos, ninguém ia trabalhar, ninguém ia ser estimulado ao serviço. A gente já teria tudo na nossa mão. Da mesma forma, o Livro dos Espíritos também nos diz, aí já no capítulo da lei de igualdade, ainda nas leis morais, mas já não falando de lei do progresso, mas falando de lei de igualdade, eles dizem que se a gente pegasse toda a riqueza que tem no mundo hoje e dividisse por igual, em questão de pouco tempo já estaria alguns com menos, outros com mais e outros sem nada. Porque nós temos aptidões diferentes. Então, nós não temos a mesma habilidade para lidar com isso. Então, as riquezas e o emprego da fortuna são essenciais ao progresso, porque Deus confia àqueles que Ele acredita que vão empregar bem essa fortuna. O grande problema é que nós na Terra, nós trabalhamos, nós exercemos o labor, nós esforçamos a nossa inteligência para conseguir aquilo para a nossa satisfação apenas, para o nosso divertimento. Mas mesmo assim, Deus é tão perfeito que Ele utiliza o nosso conhecimento obtido através do nosso egoísmo para o bem de todos. E aqui eu destaco, por exemplo, o uso do avião comercial, como a gente faz hoje. A gente pega um avião, em poucas horas está em outro país. Como foi que surgiu isso? Foram as guerras, né? O avião ele foi potencializado em todas as suas, barateado e melhorado para servir às guerras. Em consequência, depois a gente tem aí a tecnologia que veio do egoísmo, da guerra, da beligerância, deu origem a algo que hoje ajuda todo mundo. Da mesma forma a internet, que surgiu durante a Guerra Fria. Os americanos, eles pensaram, olha, pode ser que o Pentágono seja atacado, eu preciso de uma forma de manter informações em vários lugares, para que se a gente for atacado, alguém tenha essa informação. Vamos criar uma rede, surge a internet, com base no orgulho, no egoísmo, na guerra. E hoje está possibilitando, por exemplo, a gente está conversando aqui falando de Jesus. Então, a Guerra Fria também estimulou a corrida espacial, né? Foi na Guerra Fria que começou a briga para poder lançar satélites para chegar na Lua. E quais os benefícios enormes que hoje os satélites têm para a nossa vida? Lei do progresso pura. Lei do progresso aplicada apesar do nosso egoísmo. Porque Deus é perfeito. Então, a lei do trabalho e a lei do progresso nos impulsiona apesar do nosso egoísmo. E é por isso que existe um ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Porque no nosso caminho torto chega um resultado perfeito que favorece a todo mundo. E o Livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec pergunta, né, qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem que é o orgulho e o egoísmo. No emprego da fortuna, orgulho e egoísmo significam acúmulo de bens em excesso por uns,
uso exagerado para satisfação pessoal e falta total para muitos. Então, nós aqui, como vivemos hoje, nós encaramos a riqueza apenas para a nossa diversão, para o nosso divertimento, em favor de nós mesmos. Damos apenas do que nos sobra ou do nosso supérfluo. A gente passa por um mendigo na rua, alguns nem enxergam, né? Alguns têm essas pessoas como invisíveis. Outros olham, lamentam e pensam: isso é culpa do governo. Não vê responsabilidade própria naquilo. Esse é o nosso pensamento individual. Essa é a conduta da maioria e essa é a conduta aceita. Porque aqui não vige lei de amor. Aqui vige farinha pouca, o meu peão primeiro. Então, em mundos regenerados, e aí utilizando a nossa fé raciocinada, o que eu vou pensar? Bom, se aqui a lei de amor não vige, no mundo regenerado ela deve viger. No mundo regenerado, as pessoas devem buscar que a lei de amor seja vigente. Então, não se pensa mais farinha pouca ou meu pirão primeiro. Vamos satisfazer a todos. Essa deve ser uma base de conduta em quem encarna no mundo regenerado. Lembrem também que riqueza, ela é algo que Deus coloca às vezes na mão de uns, às vezes nas mãos de outros, né? À medida que a gente volta para a pátria espiritual, encarna de novo, dessa vez com fortuna. Faz bom uso ou mal, não importa. Teve o aprendizado, volta. Vem com outro corpo, dessa vez sem riqueza nenhuma, aprendizado. Então, riqueza e pobreza são instrumentos de aprendizado e elas não são nossas, elas são de Deus. Elas estão no mundo como instrumento, não tem dono. Em mundos regenerados, pois, os espíritos já nele encarnados já agem no mundo com essa consciência de temporariedade. Tanto é que na questão 799 do Livro dos Espíritos, tudo isso é lei moral, viu, gente? Na parte terceira do Livro dos Espíritos está tudo em leis morais. Kardec pergunta aos espíritos de que maneira o espiritismo contribui para o progresso. E aí eles respondem, né? Destruindo o materialismo. Então, a doutrina espírita fala: o corpo é uma veste que fica. Nós somos espíritos, a nossa vida verdadeira em outro lugar. Quando a gente vive isso, não só fala da boca para fora, mas vive isso, não tem materialismo, não tem apego, né? Somos todos solidários com aquilo que Deus nos deu. Então, um grande questionamento que pode surgir nesse nosso pensamento de como é o emprego da fortuna em mundos regenerados seria o seguinte: bom, pelo Livro dos Espíritos a gente pode deduzir que o nosso progresso impõe que sejamos menos materialistas. Se nós temos que ser menos materialistas, o mundo regenerado é menos materialista. Então, como é que a gente está falando de fortuna em mundo regenerado? Não tem uma contradição aí? Não deveria ser todo mundo igual? Não deveria todo mundo ter acesso ao mesmo no mundo melhor? Né? Nós associamos um mundo melhor num mundo onde todo mundo é nivelado. E aí, a doutrina espírita vem nos dizer que não é assim. Então, se por um lado o mundo regenerado ele é menos materialista, ainda existem desigualdades, sim. Só que essas desigualdades são por esforço próprio. E todos têm acesso ao necessário. Isso está no capítulo 3, tá? do Evangelho segundo o Espiritismo. Em mundos regenerados, não existe miséria, não existe falta de dignidade humana. Todo mundo tem o necessário. Mas, pelo trabalho, uns podem conquistar algo a mais do que o outro. A diferença é que lá, quem tem mais estende a mão para quem tem menos e quem tem menos não inveja quem tem mais. Porque veja, lembra da nossa primeira premissa? O problema nunca é a riqueza, o problema é o sentimento que a gente coloca nela. Né? Então, essa crença que a gente tem de que um mundo melhor impõe igualdade completa e absoluta é superada, né, pela leitura do Livro dos Espíritos e do Evangelho, porque na questão 803
Os espíritos dizem a Kardec que todos nós somos iguais perante Deus, mas nós somos diferentes entre nós. As nossas aptidões são diferentes. Então, se seu Cícero tivesse falado essa palestra aqui e quem estivesse falando aqui fosse Mozo, seria diferente. Se fosse Margarida, seria diferente. Eu é desse jeito, cada um tem o seu jeito. E assim em relação ao dinheiro, né? Assim em relação às riquezas, cada um com suas aptidões, uns sabem render mais, uns dão prejuízo, outros mantêm e enterram, como na parábola dos talentos, que a gente vai falar um pouco mais adiante rapidamente. Então, igualdade absoluta não existe nem em planeta celestial, quem dirá regenerado. Sempre somos criados simples e ignorantes, mas pelo uso do nosso livre-arbítrio nós escolhemos coisas diferentes e nós chegamos a resultados diferentes, e tudo bem que sejamos diferentes, certo? Iguais como filhos de Deus, mas diferentes em nossa individualidade. Então, em mundo regenerado não é diferente. A questão é só essa. Em mundos de provas e expiações existem misérias, existem esgotos, existem pessoas que não têm onde dormir, existem pessoas que não têm onde comer, pessoas que residem em casas de pau a pique, pessoas bebendo água sem tratamento. Em mundo regenerado isso não pode existir. Isso não deve existir, né? Embora as desigualdades existam, todo mundo tem acesso à dignidade, né? Então, num mundo regenerado, a sociedade inteira trabalha preocupado com o outro, embora cada um possa conseguir, como recompensa de seu esforço, valores diferentes. E esses valores não necessariamente dinheiro, mas isso é uma outra história. A questão é que, diferente daquele exemplo que eu dei sobre a gente passar por um mendigo e pensar isso é culpa do governo, em mundos regenerados, se alguém não tem condições dignas, isso é problema de todo mundo. Isso é problema de todo mundo e ninguém fica desamparado. E daí, utilizando nossa fé raciocinada, pensando assim, nós chegamos a outra conclusão sobre mundos regenerados e emprego da fortuna, que é a seguinte: se ninguém fica desamparado no mundo de regeneração, se a miséria não existe mais, todo mundo tem um mínimo, isso significa que não existem mais esmolas nesses mundos. Não precisa de esmola. Toda a produção, toda a fortuna é empregada gerando serviços úteis, empregos, atividades para que todos trabalhem e todos não tenham que passar pela humilhação de receber esmolas, de serem pedintes. O que também, por outro lado, nos leva a crer que em mundos regenerados não há lugar para a preguiça, não há lugar para a inércia, não há lugar para aquele que não quer trabalhar, para aquele que não quer ser útil. Que foi que Jesus falou: meu pai trabalha e eu também trabalho até hoje. Trabalho e recompensa. É sempre assim. E sobre essa questão das diferenças, né? Sobre sermos diferentes e entre nós, a própria parábola dos talentos, Jesus nos deixa muito claro isso quando ele conta que Deus, né, age como o Senhor que vai viajar e chama seus servidores e entrega os bens. E vejam que quando Jesus conta essa parábola, ele diz que ele chamou os 3 servos, e a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com o grau de cada um. Ele deu 5 talentos àquele que ele acreditava que tinha mais capacidade, ele deu 2 talentos àquele que ele considerou que tinha capacidade de render aqueles 2, e ele deu 1 àquele que ele considerou ainda menos preparado. Isso é justiça divina, isso não é injustiça. Assim como fazemos com os nossos filhos, né? Quem tem um filho de 15 anos e um filho de 6 anos não dá a mesada do mesmo valor. Tem necessidades diferentes, tem condições diferentes de aprendizado. Deus faz o mesmo. E aí, o que acontece? Aquele que recebe 5 talentos, quando o Senhor volta, ele já tinha dobrado. Ele utilizou o seu esforço, ele utilizou o seu trabalho para dobrar aquele valor. E o que recebeu 2 talentos também, ele também duplicou. E em vez de 2, ele já estava com 4 talentos. É curioso também a gente observar isso, porque nessa parábola, quem recebeu 5
e quem recebeu 2 teve o mesmo rendimento. Os 2 dobraram a aposta. Os 2 dobraram aquilo que receberam. E o que o Senhor disse? Servo bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilhe a alegria do teu Senhor. Mas o servo que recebeu só 1 talento, ele foi preguiçoso, ele enterrou. Ele ficou com medo do Senhor e enterrou aquele talento. E quando é que a gente enterra o talento? Só quando a gente guarda no banco? Quando a gente também utiliza de forma errada. Porque é egoísmo te dar ao meu Senhor apenas aquilo que Ele me deu. Devolver igual, eu tenho que devolver mais ao meu Senhor. Eu tenho que ser útil. Eu estou servindo a Deus ou ao dinheiro? Se o meu Senhor me confiou algo, eu tenho que dar mais para Ele de volta. É isso que um servo faz. Se eu devolvo igual, é lei de talião ou é lei de amor? Lei de amor multiplica. E o que o Senhor da parábola dos talentos diz para o servo que enterrou? Servo mau e infiel e preguiçoso. E mais do que isso, Jesus fala assim, que o servo diz que o Senhor disse a esse servo: tirem o talento dele e dê para o que tem 10. E a gente fica pensando, mas por que ele fez isso? Porque o de 10 ele vai render 20. E aquele de 1 não rendeu nada. Aptidões diferentes, isso é justiça divina. Jesus nos avisou sobre isso. Então, é claro que essa parábola, claro que as parábolas de Jesus, elas não têm só uma acepção. A gente pode utilizar esses talentos com diversos significados, mas hoje o emprego da fortuna a gente vai utilizar nesse contexto, né? O que Jesus quis dizer? Todos os espíritos trabalham para um servo só, esse servo é Deus. E todos que trabalham recebem uma retribuição por esse trabalho. Uns são mais afortunados e outros menos, desde que se dediquem mais ou menos, não é? Então, o emprego da fortuna ele também está associado, além da lei do progresso, além da lei de justiça, à lei do trabalho. Em um mundo regenerado, como foi dito, mundo regenerado não é lugar de ócio, não é lugar de preguiça, é lugar de trabalho, né? E o que os espíritos definem como trabalho no livro dos espíritos, né? Eles definem trabalho nas questões 882 e seguintes, o trabalho como uma ocupação útil. Toda ocupação útil é um trabalho, não necessariamente remunerada. Uma dona de casa que cuida dos seus filhos, ela faz um trabalho útil. Isso é trabalho aos olhos de Deus. E que frutos ela vai colher? Que talentos ela está duplicando? A educação de seus filhos. Não necessariamente de dinheiro que Jesus estava falando, certo? Então, isso é que é trabalho, ocupação útil. E os espíritos na questão útil e honesto, tá? O livro dos espíritos deixa muito claro que só é legítima uma riqueza conseguida com honestidade, sem passar por cima de ninguém, sem ferir o direito de ninguém, sem magoar ninguém. Então, se a riqueza que você obteve é honesta, provém de um trabalho lícito, né? Se você conseguiu sem ofender ninguém, sem passar por cima de ninguém, essa riqueza é abençoada por Deus, sim. E você deve multiplicá-la para o bem de todos e não só para o seu. O que nos faz, ainda mais uma vez utilizando a nossa fé raciocinada, é pensar o seguinte: em mundos regenerados não se admite fortunas ilegítimas. Aqui a gente admite, é comum inclusive, né? Pessoas que fazem grandes fortunas, lesando, seja os cofres públicos, sejam cofres privados, as liberdades das pessoas. Em mundos regenerados, esse tipo de prática não é considerada comum, como aqui para nós é. Então, feito esse panorama, e resumindo e enxugando aqui para a gente dar uma revisada, o que a gente pode deduzir pelo livro dos Espíritos, estudando as leis morais, pela parábola dos talentos, sobre o emprego da fortuna em mundos regenerados? A gente pode saber, que em mundos regenerados não existe miséria.
todos têm o necessário para a sua dignidade. E 2, tudo aquilo que é obtido além do necessário, tudo aquilo que o trabalhador consegue a mais, é fruto do seu esforço. Mas o sentimento de fraternidade e solidariedade como base faz com que aquele que ganhe mais compartilhe, dentro do possível, para a comunidade, para todos. A segunda coisa que a gente pode, pelo uso da nossa fé raciocinada, identificar como uso do emprego da fortuna em mundos regenerados é que, por nós termos aptidões diferentes, por nós termos capacidades diferentes, aqueles que têm muito ajudam quem tem pouco, e aqueles que têm menos não invejam quem tem mais, certo? O sentimento é solidário. Então, se alguém pode mais do que eu, se alguém tem um talento melhor que o meu e ele faz render mais aquele talento, que bom, que legal, quero aprender com ele. Eu não vou invejar nem querer o talento dele, tá? Então, o sentimento nunca é invejoso, avarento, né? Nunca é de destruir o outro, é de aprender com o outro, para que todo mundo cresça junto. O terceiro ponto que a gente pode deduzir, né, do nosso estudo é que, como foi dito, não existem esmolas em mundos regenerados, porque todo mundo tem dignidade, né? Então, o estímulo é para as artes, a indústria, como foi dito aqui no item 13, é para o progresso, é para todo mundo ter um trabalho útil dentro da sociedade. E que, por consequência, em mundos regenerados não há espaço para gente preguiçosa, gente que não gosta de trabalhar e que quer viver sempre encostado, não tem sintonia com o mundo regenerado. E por fim, de nossa revisão aqui do que a gente já viu, em mundos regenerados não existe uma normalidade nas riquezas ilícitas. Pelo contrário, as riquezas elas devem buscar sempre serem legítimas, honestas, né? Conquistadas sem prejudicar ninguém. O que nos leva, né, à conclusão de que os habitantes de planetas regenerados eles buscam o progresso coletivo e não individual. Então foi o que a gente viu antes. Nós buscamos nosso progresso individual e, por consequência, colaboramos com o progresso de todos, sem que seja essa a nossa intenção. Quando a gente falou dos aviões da internet, por exemplo, o homem buscava a satisfação própria e conseguiu, por tabela, a progressão de todos. Nos mundos regenerados, a visão já é: vamos desenvolver para o bem de todos e não vamos desenvolver para mim e, por consequência, ajudar os outros, né? Quando a gente estava falando mais... Tá, vou correr aqui. Quando a gente estava falando no começo, né, que a gente tinha que usar a fé raciocinada para falar sobre isso, porque ninguém aqui conhece o mundo regenerado para contar como mas assim, eu fui futucar na literatura, né, nas psicografias, alguma coisa que pudesse nos ajudar, né, e a gente encontra em Chico Xavier 2 livros que podem nos dar esse aperitivo, né, do que nós precisamos fazer. Um deles é o livro Cartas de uma Morta, que foi escrita por Maria João, a madrasta do Chico, né, o espírito da madrasta. Quem assistiu o filme, ela é aquela atriz Letícia Sabatella. Em Cartas de uma Morta, ela fala sobre... Ela viaja em vários planetas e ela conta a experiência dela em alguns, em Júpiter, em Marte, né? E ela consegue descrever a leveza do ambiente da psicosfera, né? As pessoas nesses planetas, elas não andam com a cabeça cheia de problemas, com essa nuvenzinha negra que anda em cima das nossas cabeças, sempre preocupados do que vai ser amanhã. As pessoas já vivem com uma certa paz, né, que a gente não tem aqui. Mas o livro Novas Mensagens, ele é mais direto quando ele fala sobre Marte, por exemplo. Eu não estou aqui, gente, afirmando, a Isabela está dizendo que Marte é um planeta regenerado. Eu não tenho como afirmar isso, tá? Eu só estou falando de uma literatura que traz uma história de um mundo melhor que pode servir para o nosso estudo de hoje, tá? Então, eu estou falando o que foi dito na psicografia. E apenas para
enriquecer o nosso estudo de hoje. Nesse livro Novas Mensagens, Humberto de Campos fala que Marte, ele também descreve essa psicosfera leve, muito mais leve, né? Porque a psicosfera da Terra é impregnada pelos nossos pensamentos, né? Pelas nossas ideoplastias. Então, se a gente vive sempre em conflito, em volta da Terra existe essa atmosfera pesada, que em Marte ele já não viu. E aí ele fala, né, que quando ele chegou a esse planeta, ele conseguia ver naves pairando sobre as nuvens, a tecnologia avançada, muito avançada, comparada à nossa. E aí o chefe da caravana, né, que Humberto de Campos estava, porque ele estava como visitante, tá? Apenas como visitante. Ele fala assim para Humberto de Campos, que Marte é para nós o irmão mais velho, mais experimentado, né? E que eles emanam para nós energias salutares, a fim de nos auxiliar a nos despir do egoísmo, a nos despir da separatividade. Que eles lá não conhecem os flagelos sociais que nós conhecemos aqui, e que lá eles são administrados por instituições justas e sábias. No livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, esse livro é de Ramatiz. Mais uma vez também aqui, eu só vou falar o que está escrito, tá, gente? O que está na psicografia. Não estou aqui afirmando que o planeta A ou B, qual é a gradação, não tenho nem condições de fazer isso, né? A gente está aqui estudando, né? Nesse livro, perguntam a Ramatiz quais as finalidades do trabalho dos marcianos, né? E aí ele fala que a finalidade do trabalho, ou seja, do serviço útil lá, é a riqueza coletiva, num ritmo e pulsação em que cada indivíduo constitui uma peça valiosa da maquinaria harmoniosa do bem comum. Todo esforço pessoal é sempre a favor de um conjunto coletivo. Veja, a gente está falando aqui de uma sociedade completamente industrializada e ao mesmo tempo baseada em leis de amor. E aí ele fala que aqui a gente tem uma concepção de trabalho como um incômodo, como um peso. Todo mundo conta os dias para se aposentar aqui na Terra, né? Lá não. Os espíritos encarnados em planetas melhores, eles encaram o trabalho como uma missão para o bem de todos. E é assim que eles fazem. Ele conta também, né, que essa noção de sacrifício individual pelo grupo leva cada cidadão daquele planeta a cumprir a lei do amai-vos uns aos outros, que é um fundamento clássico e comum. Essa é a lei. Diz que o espírito que encarna lá, ele tem total noção de que ele é um espírito imortal, que ele está ali numa experiência, rejeita, portanto, os bens provisórios, não é apegado, né? Porque ele sabe dos valores eternos, ele sabe que aquela encarnação é temporária e ele volta para a pátria espiritual. Então ele não se apega. Todo o trabalho é feito lá com as regras de servir e renunciar. Nós estamos dispostos a servir e renunciar? Não se pode apontar um só cidadão que desminta esse conceito. E assim, por consequência, desaparece a cobiça, desaparece a inveja, a avareza, a desonestidade, os planos de enriquecimento com bens alheios ou com patrimônio oficial. E aí, por fim, né, e já finalizando, porque já está meio... Vou finalizar aqui. Perguntam para Ramatiz que sistema é esse que garante a ampla tecnologia e ao mesmo tempo caridade, solidariedade e fraternidade. E aí ele fala assim: parem de procurar sistemas teóricos, mudem. Quando vocês mudarem, as coisas vão mudar por consequência. Não existe, o sistema político certo é o A, é o B, é o C. Ramatiz diz: esquece isso aí. Muda você e tudo em seu redor vai contribuir para o progresso, para o amor, para a caridade. É isso que ele diz, que somente a cristianização completa do vosso orbe, a submissão incondicional ao Evangelho de Jesus, numa prática cotidiana, vos dará a unidade salvadora há tantos milênios procurando. Então, como é que é o emprego da fortuna em mundos regenerados? Amai-vos uns aos outros. Lei de amor, renúncia.
Essa é a palavra de ordem. Então, gente, para finalizar, eu queria falar para vocês, porque eu achei muito bonita uma oração que eu encontrei, uma oração diferente. É uma oração do Espírito Meimei. Antes que eu caia, eu vou cair, gente? Não, né? Dá tempo. Uma oração de Meimei, só que é uma oração do dinheiro. E aí quando você lê, nossa, Meimei fazendo oração para dinheiro, a gente pensa logo que ela está fazendo oração para ganhar dinheiro, né? Mas não é não, é uma oração do dinheiro, o dinheiro orando para Deus. Vocês conseguem imaginar? Então presta atenção, vamos ver como é que o dinheiro na terra hoje ora pedindo ajuda a Deus. A oração começa assim: Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou o teu servo. Por que me atribuístes o dever de premiar o suor e sustentar o bem? Como recurso neutro de aquisição, eu ando entre as criaturas frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam, para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa cada vez que eu escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre, Senhor, estou preso. Que fiz eu, Senhor, para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu for um cadáver, importante do esquife trancado na inércia? Ensina aos que me guardam sem proveito que eu sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo, Senhor, através da oração, nos templos que abraçam. Aproveita e diz para eles nas preces que eu sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que avizinham do túmulo. Um dia, alguém te apresentou uma moeda humilde empenhada a um imposto público para que algo dissesses e recomendastes fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, julgando que a tua palavra me condenasse e me lançaram ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou vestido de simples papel, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. O dinheiro também é de Deus. É tudo dele. Então, gente, era o que a gente tinha para hoje, né? Agradeço a atenção de todos. Espero que o recado da espiritualidade para a gente tenha ficado muito claro, de que a nossa relação com esse instrumento neutro, com esse instrumento que não é mau, mas que pode ser muito bom, está em nossas mãos. E que o sentimento que tem que nos guiar seja sempre o amor, seja a caridade, seja a renúncia, seja o bom emprego dele. Se queremos sintonizar com o mundo regenerado, a gente precisa ser regenerado. A gente precisa começar a agir nos desapegando daquilo que nos prende a provas e expiações, ou mesmo, até mesmo ao primitivismo, tá? Muito obrigada. Eu queria falar para vocês o tema da próxima semana, segunda-feira, dia 21 de setembro, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Então é isso, gente. Vamos fazer a oração de encerramento? Vamos elevar nosso pensamento a Deus em agradecimento pela chance de estarmos aqui absorvendo as leis de Deus, conversando sobre elas, para que a gente possa, enfim, acordar como trabalhadores de última hora, que a gente possa despertar para a regeneração, que a gente não seja o servo preguiçoso, que a gente não seja o servo inútil, sejamos o servo que multiplica, que ama e que, acima de tudo, melhora, para que tudo ao redor melhore também. Muita paz, Jesus nos abençoe, fique com Deus e até a próxima.
entendi. Tempo de isso.